bom dia para você sintonizado em 106,9. Esta é a Futura FM transmitindo de Itajubá, sul de Minas. Nos nossos estúdios, o vereador Tenente Melo para mais um dia de bastidores da política. Um bom dia. Bom dia, Duarte. Bom dia a todos os ouvintes da Futura. Aqui quem fala é o vereador Tenente Melo. Uma boa sexta-feira fria para todos nós. Mais uma vez juntos aqui. E hoje temos vários assuntos. Essa foi a última semana de trabalho da Câmara, porque a partir da segunda-feira a Câmara Municipal de Itajubá entra em recesso por 2 semanas, retornando só no início de agosto. Então, temos aí alguns assuntos que foram trabalhados nas últimas sessões, bastante coisa para falar. E você, ouvinte, que quer saber, hoje nós vamos tratar da renovação do contrato da Valônia, um assunto aí que andou tomando conta das redes sociais nos últimos dias. Embora tenha sido seja uma decisão que cabe ao Executivo tomar, a Câmara esteve acompanhando esse processo, fizemos audiência pública, discutimos bastante. Importante levar essa informação para você, ouvinte, também, através dos bastidores da política aqui da Futura FM. Convido você a acompanhar o nosso programa também pelo Facebook. Já está no ar, Duarte? Já está no ar, sim. Já está transmitindo. Então você pode acompanhar. Quem não for acompanhar pelo rádio, pode acompanhar pelo Facebook. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook da Rádio Futura FM e também pelo Facebook do Tenente Melo. Acompanhe, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida. É sempre um prazer poder responder e ajudar com as informações com os nossos ouvintes. A professora Chuma, mandou mensagem. Oi, professora, bom dia. Saudade que eu tenho com a professora Chuma lá no parque. Essa semana eu recebi alguns amigos do interior de São Paulo, que vieram visitar a nossa cidade, fomos passear, fomos ao cinema, depois fomos caminhar no parque, a professora Chuma estava lá também, ela, o seu filho André, nosso grande amigo. Um grande abraço, professora. Bom, Duarte, essa semana a gente teve bastante assunto lá na Câmara, imagina, né? Última semana de trabalho antes do recesso, tem alguns projetos que tem que ser votados, senão a gente não entra em recesso. Então você já ouviu falar, né? Se não fizer, não tem férias. E aí todo mundo corre para fazer, para garantir. É sempre assim, não tem como ser diferente. Mas fizemos tudo, cumprimos aí a nossa agenda prevista, principalmente com a votação do orçamento público. Para o ouvinte que não é da área, a gente explicar o que é orçamento público. Nós temos algumas peças orçamentárias, são algumas leis que regem o orçamento do município. O plano plurianual, que é o que prevê as ações e prioridades pelos próximos 4 anos, a LOA e a LDO, que são leis que regem como o dinheiro público vai ser tratado e vai ser trabalhado por ficha, por ação, onde cada um é gasto, cada centavo do dinheiro público é gasto. Isso é definido pelo Poder Executivo, passa pela Câmara, a Câmara aprova e depois retorna para o Executivo. Só para vocês terem uma ideia, nós votamos agora, essa semana, e aprovamos o orçamento público de 2020 já. Então, a Prefeitura já faz todo o seu planejamento, sua programação de trabalho do ano seguinte. Se nós não votássemos isso, não teria como entrar em recesso. Também tivemos aí o projeto do vereador Kleber, que proíbe a alimentação de pombos na cidade. Foi votado em primeiro turno. Foi um projeto aí que dividiu bastante os votos no plenário. Passa ainda para o segundo turno, depois do recesso, deve ter a votação em segundo turno desse projeto. Também foi assunto aí nas redes sociais. E além desse, deixa eu ver se teve mais algum. Não, acho que não. Foi lido, viu, Duarte? Muita gente está de olho nisso. Foi lido já todos os pareceres das comissões em relação ao plano diretor. O plano diretor também que já deu entrada na Câmara no início do ano, passou por todas as comissões, pelo Departamento Jurídico. Houve 4 audiências públicas a respeito dessa... São 3 leis, na verdade, que tratam do plano diretor. E na última sessão ordinária, na segunda-feira, foram lidos os pareceres das comissões, que é o último passo antes do projeto entrar em votação. Então, tão logo retornemos do recesso, a previsão é que já nas primeira ou segunda sessão, o plano diretor entre em plenário para votação. Aí serão apresentadas algumas emendas, evidentemente há emendas previstas para entrar, e aí só segura por mais 1 semana ou 2 a votação. Mas a nossa previsão é que até o final de agosto, o plano diretor de Itajubá esteja votado e renovado, atualizado aí para a gente poder ter a nossa cidade sob uma lei mais moderna e que seja incentivadora de investimentos para o nosso município. Eu defendo muito a tese de que o nosso plano diretor desatualizado é a causa principal
de nós não termos aí uma geração de empregos maior, e a nossa cidade aí há mais de 10 anos, né, na verdade, pelo menos 13 anos, é o que dizem os índices do Ministério da Fazenda, estarmos em último lugar na geração de empregos. Eu defendo sempre essa tese, que o plano diretor é o que mais trava o desenvolvimento de Itajubá. Então, a previsão é que até o final de agosto esse plano diretor esteja aprovado, e aí sim, gente, muitos projetos que estão no papel, e a gente sabe disso porque estão nos acompanhando de perto, mas tem muito empreendedor com projeto no papel, querendo tirar do papel, transformar a construção de loteamentos, prédios, são investimentos grandes, que geram emprego de imediato. Isso aí deve destravar com a aprovação do novo plano diretor. Além da atração de novas empresas para a cidade também, isso aí acaba atraindo e gerando novos investimentos externos para Itajubá. Então, só para você ficar acompanhando e ciente do que está acontecendo. A última semana foi isso, de trabalho na Câmara. Não houve muitas reuniões de comissão, até mesmo porque não tinha muito o que avaliar, já que a Câmara estava encerrando as atividades ao longo da semana. Nas próximas semanas, nós não teremos o programa aqui, não é isso, Duarte? Porque a Câmara está em recesso, então a gente não vai ter o que discutir, porque não vai estar trabalhando lá. Mas a Rádio Futura vai transmitir programas que nós fizemos aqui nas semanas anteriores. Né? Tá? Então você fica acompanhando, você que está acostumado na sexta-feira de manhã, às 11 horas, 11h10, né? Sempre chego atrasado, né? Está acostumado a acompanhar o nosso programa aqui nos bastidores da política, na Rádio Futura, você vai poder continuar assistindo mesmo nas próximas semanas, não estando ao vivo. Mas vamos discutir assuntos que já foram tratados aqui no programa. Então, não vou deixar vocês na mão, não. Mas hoje, Duarte e caro ouvinte, eu quero me dedicar mais tempo a um assunto que muita gente tem falado aí, e é importante a gente estar sempre discutindo isso, que é a renovação do contrato da Valônia. Né? Para quem não sabe ainda, a Prefeitura assinou no início desse mês a renovação do contrato da Valônia. E aí muita gente tem discutido, tem debatido, por que renovou, por que não fez a licitação, será que foi uma boa escolha, será que não foi uma boa escolha? Enfim, vamos conversar junto aqui, se você tiver sua opinião pode mandar também, mas é importante, a gente acompanhou isso de perto, né? Nós como vereadores podemos acompanhar isso de perto, e alguns assuntos merecem destaque. A primeira questão, a Prefeitura ela tinha a opção de renovar o contrato, uma vez que era um contrato de 15 anos, podendo ser renovado mais uma vez, ou fazer uma nova licitação. Conversei muito com o prefeito, conversei muito com os secretários que estão envolvidos nisso, ouvimos aqueles que foram representar a Prefeitura na audiência pública que a Câmara realizou no início do mês, e ficou muito claro o seguinte, se nós pegarmos aí informações da imprensa, o Duarte, caro ouvinte, de cidades próximas, nós vimos que várias cidades passaram por algum problema relacionado a transporte coletivo nos últimos meses. Passos, por exemplo. Passos foi a que mais chamou a atenção. Está em crise, né? Passos foi exatamente o mesmo caso, estava encerrando o contrato com a empresa de ônibus na cidade, a Prefeitura de lá decidiu que ia fazer nova licitação, atrasou, a empresa que estava prestando serviço disse que não ia mais prestar, não tinha interesse em continuar e simplesmente parou de prestar o serviço. Imagine uma cidade do porte de Passos, ou do nosso porte aqui, ficar 10, 12, 15 dias sem ônibus. Foi o que aconteceu com Passos. Quem acompanhou pela EPTV viu isso aí repetidas vezes, né, a questão dos ônibus de Passos que ficaram parados lá. Pouso Alegre também teve a troca, né, da sua empresa, fez uma licitação, a decisão da Prefeitura de Pouso Alegre foi fazer licitação. A nova empresa, o que acarretou? Acarretou aí um aumento da passagem. Hoje, o transporte de Pouso Alegre está R$ 5,20. Tarifa rural de Pouso Alegre, R$ 5,20. Tarifa urbana de Pouso Alegre, R$ 3,90. Tem ainda outros valores, se for no cartão. Aumento da passagem, outra notícia aqui da internet também. Transporte urbano fica mais caro em Pouso Alegre. A empresa lá não tem nem 3 ou 4 meses de trabalho e já há uma série de reclamações dos usuários. Né? Ou seja, a empresa nova chegou na cidade sem conhecer, os usuários já estão reclamando, a própria empresa já anda apresentando documentação à prefeitura dizendo que não dá conta,
de prestar o serviço que ela se propôs. Varginha também anuncia polêmica em Varginha, anunciada nova empresa de transporte coletivo. Usuários reclamam de problemas com o transporte coletivo em Varginha. Estou lendo aqui matérias, manchete, né, de matérias recentes, via EPTV, via Globo.com, de sites aqui da região, falando de transportes aqui. Olha outro aqui. Aumento no valor da passagem de ônibus em Varginha passa a valer neste sábado. A tarifa de ônibus em Varginha sobe para R$ 4,00. Foi outra consequência da troca da empresa lá também. Após 13 dias, transporte coletivo volta a funcionar em Passos. Olha aí, 13 dias sem ônibus em Passos. Parece que o contrato lá ainda é emergencial. Sim, o que aconteceu lá em Passos foi isso. A prefeitura resolveu fazer uma nova licitação e até que a licitação seja concluída, você faz uma prorrogação da prestação de serviço atual. O que a empresa falou? Não quero, não tenho interesse em ficar. E saiu. O contrato dela tinha encerrado. Um baita problema aí na mão do prefeito de Passos. Então, gente, ciente do que estava acontecendo, eu estou abrindo aqui até o termo aditivo. Se você está acompanhando pela internet, está me vendo mexendo no celular. Né? Eu estou abrindo aqui o termo aditivo do contrato de concessão número 074 de 2004, que é exatamente o termo aditivo assinado entre Prefeitura e Valônia, que prevê a renovação do contrato da Valônia aqui na cidade. Esse termo foi assinado, deixa eu ver o dia aqui, foi comecinho de julho, né? Dia 5 de julho, assinado aqui pelo prefeito, pelo representante da Valônia, as testemunhas, tem uma série de anexos, né? E aí, eu queria discutir com os nossos ouvintes o que exatamente aconteceu. A prefeitura, ciente do que estava ocorrendo em Pouso Alegre, Varginha, Passos e outras cidades também do nosso estado, que passaram por essa situação, ela se encontrou numa encruzilhada. Ou a gente faz uma licitação e corre o risco de ficarmos aqui com uma empresa que vença uma empresa que não conheça a cidade, que traga problemas que a gente não sabe ainda quais são, que acarrete aumento, né, na passagem que nós não queremos no momento, ou renovamos o contrato com a atual empresa, que todos nós sabemos há reclamações, há queixas, há falha na prestação de serviço, sim, isso aí ninguém discute, mas com uma série de condicionantes. O que o prefeito decidiu foi isso, né, junto com o seu secretariado, e isso foi apresentado na audiência pública que foi realizada na Câmara. A prefeitura fez o quê? Ela chamou a Valônia para conversar e falou, olha, nós temos interesse em renovar o contrato. Só que nós temos algumas condições, algumas exigências a fazer para que o contrato seja renovado. E ela apresentou essas exigências para a Valônia levou para estudo e, pelo que nós observamos aqui, a Valônia aceitou as exigências apresentadas pela prefeitura e, por essa razão, o contrato foi renovado. Eu vou ler, de acordo com o que está escrito aqui no termo aditivo, para que você, ouvinte, saiba quais foram as exigências apresentadas pela prefeitura e aceitas aí pela Valônia para que o contrato fosse renovado. Acompanhem comigo, vou tentar ser o mais didático possível para que a gente consiga acompanhar. Algumas das exigências, né, aí no contrato tem tudo, tem valores de cada uma das contrapartidas, tem tudo. A primeira, substituição de ônibus por veículos anos 2019, quantidade mínima de 8. Então, a Valônia, para renovar o contrato, ela se comprometeu a trocar pelo menos 8 ônibus, veículos ano 2019, este ano ainda. Instalação de 20 novos pontos de ônibus. Então, 20 novos pontos de ônibus serão colocados na cidade com melhor estrutura. Tem um modelo, não tem aditivo, gente, tem o desenho de como deve ser o ponto de ônibus, com segurança, com a garantia de que o usuário pode ficar protegido da chuva, confortável. Não é qualquer ponto que a prefeitura aceitou, não. Ela estabeleceu o modelo para isso. Instalação de suspensão de ar nos carros, 29, que então não tinha. Isso aí aumenta o conforto do passageiro. Instalação do sistema de internet Wi-Fi em toda a frota, 29 carros. Por que é importante a instalação do sistema de Wi-Fi? Primeiro que, hoje em dia, todo mundo usa a internet onde está, então você podendo estar dentro do ônibus e
fazendo contato, trocando informação. Muita gente usa isso para trabalho, né, para estudo. E você vai ter acesso, então, ao Wi-Fi dentro dos ônibus. Foi uma exigência feita pela Prefeitura e aceita pela Valônia. Uma outra exigência também, aqui, Duarte, disponibilização de aplicativo para o usuário acompanhar os trajetos via GPS. E disponibilização de aplicativo de gestão e localização da frota para a Prefeitura. O que é isso? Você, usuário da Valônia, vai poder acompanhar de casa, pelo celular, via aplicativo, onde o ônibus que você vai pegar está. A que distância ele está do ponto que você vai pegar. Então, você não precisa ir para o ponto antes. Você está em casa e vai pegar o ônibus, você só sai de casa quando você observar que o ônibus está se aproximando. Ou você está fazendo alguma coisa no centro, em alguma loja ou no trabalho, você sabe a hora que você precisa ir para o ponto. Não vai para lá antes, ficar esperando muito tempo. Nem corre o risco de perder o ônibus, porque o ônibus passou 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Então, esse aplicativo permite que você tenha esse conforto. E mais, que o principal, esse aplicativo, gente, permite que a Prefeitura fiscalize online, né, todos os ônibus que estão em uso. Onde está, se está cumprindo o trajeto previsto, a linha prevista, porque há uma série de reclamações. Só um parênteses aqui. Todas as exigências foram feitas baseadas nas reclamações da população. Então, uma das reclamações que eu me recordo aqui que foi feita com frequência era que alguns ônibus não cumprem a linha completa. Ela vai até certo ponto e do ponto volta. Aí as pessoas que estão lá no penúltimo ponto, ficam esperando o ônibus não vai. E como fiscalizar isso? Então, com a instalação de um aplicativo que monitora online cada ônibus onde ele está, a Prefeitura consegue fiscalizar lá do Departamento de Trânsito se os ônibus estão cumprindo as suas linhas, o trajeto correto no tempo previsto. Então, isso aí ajuda a controlar o serviço prestado. Outra exigência feita também, a contratação de um estudo técnico e pesquisa para a proposição de plano diretor de transporte para o município. O que é isso? A Valônia se comprometeu a contratar uma empresa técnica para estudar na cidade a implantação dentre outras coisas, inclusive do bilhete único. O bilhete único foi uma exigência feita pela Prefeitura, já existe isso previsto no contrato, e o Departamento de Trânsito de Itajubá ele já fez esse estudo e comprovou que a implantação do bilhete único ela vai aumentar a agilidade dos ônibus. O que é o bilhete único? Você pode sair do seu bairro, vir para o centro, descer do ônibus, entrar em outro ônibus pagando a mesma passagem. Tem um tempo lá que você pode usar, tempo de 1 hora, 1h30, que você pode trocar de ônibus sem pagar uma passagem. Eu vou só no centro fazer uma coisa rápida. Então você vai e dá tempo de voltar para casa com a mesma passagem. Ou mais, você vai do seu bairro para o centro e quer ir do centro para outro bairro. Você pode fazer essa troca também sem pagar outra passagem. Pelo estudo feito pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de Defesa Social aqui da Prefeitura, já ficou claro que, implantando o sistema de bilhete único, o usuário vai ter mais mobilidade, pagando menos, a própria empresa vai poder ter mais agilidade com menos carros. Porque hoje o modelo atual usado aqui na cidade é o seguinte, o ônibus sai do bairro em uma extremidade da cidade, cruza a cidade inteira e vai até a outra ponta. Com o bilhete único não há necessidade disso. Todos os ônibus poderiam ter um modelo, explicando aqui de maneira bem simples, o modelo de ônibus na cidade vai ser o seguinte, bairro, centro e volta para o bairro. Não precisa mais o mesmo ônibus cruzar a cidade inteira, porque o usuário pode trocar de ônibus pagando a mesma passagem, né? Uma passagem só. Então isso agiliza. Vamos imaginar aqui, você, ouvinte que mora no bairro do Reborjão e quer ir para o bairro da Santa Rosa. O ônibus sai hoje do Reborjão e vai até a Santa Rosa e volta. O tempo que ele leva a fazer esse trajeto todo é muito grande. Então, o tempo entre um ônibus e outro fica muito grande. Se você perder o ônibus que passou agora, o outro só vai vir daqui muito tempo. Isso aí atrasa a viagem de muitos passageiros. Então, com o modelo do bilhete único, o ônibus consegue vir até o centro e voltar para o seu bairro de origem mais rápido. Ou seja, nós teremos mais viagens em menos tempo. Então, ganha o usuário, ganha a empresa, porque o ônibus anda um trajeto menor, e ganha o passageiro, porque ele vai poder trocar de ônibus sem pagar passagem.
né, sem pagar outra passagem. Então, a prefeitura fez o estudo, concluiu isso, mas é necessário que uma empresa independente, né, que não seja nem da prefeitura nem da Valônia, faça esse estudo. Então, foi exigência da prefeitura que possa ser escolhida uma empresa independente, técnica da área, que faça toda essa análise e monte o que a gente chama de plano diretor de transporte. Ou seja, ela vai estabelecer onde estão os melhores locais para colocar linhas, de que forma as linhas ficam mais ágeis, podem ser mais rápidas, atender a população mais rápido e melhor. Então, esse estudo vai ser contratado, não é barato. Se a prefeitura tivesse que contratar isso, ia gastar muito dinheiro. Então, a própria Valônia se compromete a fazer essa contratação. E também criar e manter no site da concessionária seus horários e itinerários. Parece uma coisa simples, mas não havia, não há até hoje. A Valônia está aqui há 15 anos e até hoje não tem no seu site, Duarte. Ou o ouvinte se já tentou pesquisar e teve essa curiosidade. Não tem no site da Valônia a informação, quais são os horários, quais são os itinerários de ônibus na cidade. Informação básica, simples, mas que não consta até hoje no contrato. Então, essas aqui eu li 9 das exigências feitas pela prefeitura e que a Valônia acabou aceitando para que o contrato fosse renovado. Acho que uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é o prazo para implantação é durante a vigência do contrato. Isso vai sendo feito aos poucos, né? Não, cada uma delas tem o prazo. Boa pergunta do Duarte. A primeira exigência, a troca dos ônibus, prazo 0, ou seja, imediato. Né? Tem que trocar de imediato para renovar, tanto que os ônibus novos já chegaram. Já tem os carros novos. Não sei se já estão os 8 em linha, mas os carros novos já chegaram. As outras vão de 6 meses a 24 meses, de 0 a 12 meses, 0 a 12 meses, 0 a 24. Ou seja, no máximo 2 anos, as mais longas. Né? Tem aqui a mais longa de todas, instalação da suspensão de ar. Né? Pede pelo menos de 6 a 120 meses. Né? 120 meses são 10 anos. Né? Para instalação de suspensão de ar em todos os carros. Né? Em todos, tá, gente? Começa em 6 meses. É a única que é grande, que é o prazo longo. Todas as outras são prazos menores, de no máximo 2 anos. Você vê aqui, instalação dos 20 pontos de ônibus. No máximo em 2 anos, tem que colocar todos. Começando em 6 meses. Tá? Então, assim, todas elas são... Cada um tem seu prazo. A maioria é de no máximo 12 meses. Implantação no primeiro ano de contrato. Lembrando que o contrato são 15 anos. Então, as exigências têm que ser atendidas no início do contrato para poder valer. Agora tem o seguinte, Duarte e caro ouvinte, eu li aqui 8 exigências feitas pela prefeitura, 9, né? 9 exigências feitas pela prefeitura para a renovação do contrato. Mas a mais importante delas eu não li ainda, que eu vou ler daqui a pouco. Só antes eu quero mandar um abraço para o nosso amigo, o vereador Zé Maria Bão, que está na audiência aqui do programa, mandou uma mensagem para nós. Mandar um abraço aqui para o Paulo Rogério também, que mandou uma mensagem. Meu amigo, parabéns pela sua atuação na Câmara. Mensagem do Paulo Rogério. Estou decepcionado com muitos projetos sem importância de outros vereadores. Tem coisas mais importantes para ser criado, melhorado e votado. Paulo Rogério, concordo com você. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. Mas tem vereador que gosta de usar aí, abusar do que a gente chama de projeto purpurina, que não tem importância nenhuma, só tem muito brilho e só serve para sujar o chão, né? Para chamar atenção, mas utilidade mesmo, nenhuma. Fazer o quê, né? Cada um faz o que acha que deve. Ferreira, do Morro Chique, aqui, está acompanhando o programa também. Parabenizo vocês pelo contrato da Valônia. Isso tinha que ter sido feito no passado, né? E acabou sendo feito agora. Obrigado, Ferreira, que mandou uma mensagem aí pelo WhatsApp da Rádio Futura. Ferreira, Paulo, Zé Maria, a Ângela, a Chuma, todos estão na audiência aí, você que está nos acompanhando. Eu estou falando aqui agora sobre... Eu não sei se atualizou na sua tela aí também. Ângela Rodrigues. Ângela Rodrigues. Tá... Aline Pereira. Não, que não. Aline não. Oi, Aline. No comecinho. A Aline está com a filhotinha nova em casa, deve estar paparicando a cria. Um beijão, Aline, para todos aí da família. Grande abraço para vocês. Seguinte, nós estamos aqui discutindo a renovação do contrato da Valônia na cidade de Itajubá. Eu li algumas das exigências feitas pela prefeitura
para que o contrato fosse renovado. Mas eu não li a principal, Duarte, na minha opinião. E eu vou ler ela agora. Aqui, ó. Cláusula 5ª da prorrogação. O contrato de concessão 074 fica prorrogado pelo prazo de 15 anos a partir de 8 de julho de 2019. Aí a pessoa pode perguntar, Melo, 15 anos não é muito tempo? É tempo pra caramba. Só que é o seguinte, quando uma empresa, uma instituição, no caso uma prefeitura, vai fazer um contrato com uma empresa privada, ela tem que ter a seguinte preocupação. O contrato ele tem que ter uma duração tal que seja viável para a empresa se instalar, aceitar, se interessar. Lembremos que nós estamos lidando aqui com uma empresa privada que vive de lucro, evidentemente. Se ela não tiver lucro, ela não vem. Então ela tem que ter uma garantia jurídica aí mínima que garanta, ó, posso investir naquela cidade, no caso aqui ela vai ter que colocar ônibus novos, suspensão de ar em todos eles, Wi-Fi, colocar pontos de ônibus novos. Ela tem que ter uma garantia mínima, Duarte, caro ouvinte, de que ela vai ter retorno naquilo. Então, por isso os contratos que são feitos por empresas, por prefeituras, perdão, são longos. Porque se não for, não vem nenhuma empresa interessada. Não daria tempo também, naturalmente, para ter o retorno. Não teria o retorno financeiro que a empresa precisa ter para sobreviver. Só que desta vez, é a primeira vez que isso acontece, a Prefeitura de Itajubá teve uma sacada que eu achei muito interessante. E eu estava ciente disso porque eu acompanhei as discussões, presidi a audiência pública que aconteceu na Câmara, onde os representantes da Prefeitura estiveram lá, né? E eles foram muito claros, que é o seguinte, vou continuar lendo a cláusula 15, né? Será prorrogado por 15 anos, a partir de 8 de julho. Porém, preste atenção, ouvinte, o que eu vou falar agora. No término de 60 meses dá 5 anos, né, Duarte? Fazendo a conta aí. 5 anos. Em 8 de junho de 2024, o município deverá, através de comissão própria, nomeada pelo chefe do executivo, que será o prefeito da época, no prazo de 30 dias, a partir de 6 de junho de 2024, expedir relatório conclusivo para avaliar as exigências contidas nesse termo de renovação, bem como para analisar a eficiência da prestação de serviço por parte da empresa, considerando o interesse público primário. Ou seja, pela primeira vez, a Prefeitura de Itajubá teve essa preocupação de, renovando o contrato, incluir uma cláusula. O contrato é longo, de 15 anos, sim, mas ele prevê que daqui 5 anos a Prefeitura tem a permissão, na verdade tem a obrigação, de montar uma comissão independente e avaliar se o contrato está sendo respeitado pela empresa contratada. Fazer uma revisão. Se não, ela pode suspender o contrato naquela data. Ou seja, essa cláusula que foi incluída, né, pelo atual prefeito não existia em contratos antes, contratos desse porte, que são extremamente longos. E a gente percebe o seguinte, daqui 5 anos, ou seja, quem vai tomar essa decisão é o próximo prefeito. Então, isso é uma decisão além de governo, é uma decisão realmente de Estado. Ou seja, independe de quem seja o próximo prefeito, ninguém sabe quem vai ser. Aquele que lá estiver, ele terá a obrigação e a permissão de rever o contrato. Esta cláusula, na minha opinião, desde que isso foi citado, isso foi comentado, que isso ficou muito vivo na minha memória, porque isso aí é um avanço no modelo de contrato que nós temos, que não existia até então, que vai permitir uma maior flexibilidade para a Prefeitura trabalhar e mais, a empresa contratante vai ter ciente disso, vai redobrar a sua atenção. Imagina você assina um contrato de 15 anos, o ser humano naturalmente se acomoda. Se acomoda, tem 15 anos, eu tranquilo. Entra na zona de conforto. Entra na zona de conforto. É do ser humano isso aí, não adianta. Agora, quando você tem uma cláusula que prevê o seguinte, é por 15 anos, mas daqui 5 anos você vai ser reavaliado. Se você não estiver cumprindo o comprometido, fazendo aquilo que estava previsto, o contrato pode ser rescindido. Pode ter certeza. Você vai ficar atento. Seja lá quem for o prestador de serviço, vai ficar atento, ter cuidado com isso, para que preste o serviço da melhor qualidade possível. Essa cláusula, na minha opinião, foi a mais importante. Chegou outra pergunta aqui. No contrato está prevendo aumento de passagem? Nos novos ônibus terá elevador para cadeirante? A segunda pergunta, a resposta é sim.
eu acho que é do Ferreira ainda, né? Está previsto elevador, sim. No contrato está prevendo aumento de passagem? Vamos ler aqui? Deixa eu encontrar aqui para responder a pergunta do ouvinte. A concessionária deverá ainda realizar os seguintes investimentos no sistema de transporte coletivo de passagem do município. 1. Se a cláusula segunda da renovação, caro ouvinte, Ferreira, 1. Manter a atual tarifa de acordo com o decreto 6464/2017 até 31/12/2019, data que será proposta a atualização de tarifa sob a luz do contrato de concessão. Ou seja, este ano não tem aumento de tarifa. No começo do programa, a gente leu aqui exemplos de Varginha e Pouso Alegre, que para renovar tiveram que aumentar a passagem. O nosso contrato prevê que ao longo desse ano, lembrando que faz 2 anos que não tem aumento de passagem, né? E vai mais um ano aí sem aumento de passagem. Então, está previsto sim não ter aumento de passagem. Uma outra coisa, introduzir linhas especiais para atender aos usuários sediados na zona rural do município de Itajubá. Ou seja, gente, parece absurdo, mas o contrato da Valônia não previa a zona rural de Itajubá. Foi assinado 15 anos atrás. Até onde eu sei, 15 anos atrás tinha zona rural de Itajubá. Mas era uma coisa absurda, né? A gente já viu isso na Copasa. Estou falando da Copasa porque eu presidi a CPI da Copasa. E o contrato assinado em 2004, pelo prefeito da época, junto à Copasa, não previa a zona rural da cidade, cara. Ou seja, como se a zona rural não existisse. A Copasa não tinha obrigação contratual, não tem até hoje, obrigação contratual, porque o contrato é o mesmo, né? De atender a zona rural. Exceto o bairro Ano Bom, Cachoeira e Cachoeirinha, os demais nenhum. Se você é da zona rural e está nos ouvindo, a Copasa não tinha obrigação por contrato de atender sua casa, sua residência. Absurdo! Como é que um prefeito assina um contrato que vai atender a sua cidade de prestação de serviço básico, que era, no caso, água e esgoto, e agora transporte público, sem prever a zona rural? E essa foi a realidade, foi isso que aconteceu. Então, a Valônia atendia a zona rural, vamos dizer, porque queria. Não estava previsto em contrato. Se ela quisesse, não tem uma obrigação nenhuma de colocar linha lá, ela não tinha obrigação nenhuma de colocar linha na zona rural. Então, no novo contrato, agora ela tem. A zona rural passa a fazer parte do contrato assinado pela Prefeitura e a Valônia também. Então, assim, foi assinado o novo contrato, passa a valer a partir agora, passou a valer desde o dia 8 de julho, sob essas novas regras, que a gente espera que com essas novas exigências melhore, o objetivo evidentemente é sempre esse, melhorar a prestação de serviço, a qualidade do serviço prestado de transporte público para a comunidade. Então, queria poder ter discutido isso com vocês aqui, essa oportunidade é muito bacana. Penha, bom dia para você, Penha, que está nos assistindo também. E achei interessante, no programa passado a gente falou que ia falar da Valônia, mas acabou não dando tempo, o Duarte. Mas aí eu falei, o programa de hoje vai ficar basicamente dedicado à Valônia, porque é um assunto que todo mundo está ciente, está acompanhando de um jeito ou de outro, e aí a gente tem a oportunidade, então, de discutir isso com bastante tranquilidade, clareza, sem rodeios, lendo exatamente o que está escrito, não é disse-me-disse, é o que está escrito, o que vale é o que está escrito. Agora tem uma questão. Seguinte, não adianta contrato novo, não adianta empresa nova ou a mesma empresa. O que vai fazer com que o serviço seja melhor ou não é a fiscalização. Temos que fiscalizar, é uma obrigação da Prefeitura fazer essa fiscalização do serviço prestado. E se ela fizer esse trabalho, eu tenho certeza que a qualidade do serviço oferecido vai ser melhor. E aí, Duarte, eu quero aqui me permitir isso como vereador, o meu trabalho primeiro é fiscalizar. E eu quero aqui ajudar nesse trabalho. A câmera que está ligada é aquela ali, né? Então eu vou falar para quem está me ouvindo e vou falar para quem está me assistindo. O contrato da Valônia em Itajubá foi renovado. Era o que nós queríamos? Talvez não. É a melhor alternativa? Talvez sim no momento. Lidas as exigências feitas pela Prefeitura e aceitas pela Valônia, a gente acredita que o contrato vai melhorar a prestação de serviço sim. Mas, como eu falei, o que vai fazer com que o serviço prestado seja melhor ou não é a fiscalização. Então eu quero aqui, no papel de vereador, que sou fiscal
dos serviços públicos da cidade e para ajudar na prestação de serviço da Valônia, nós vamos abrir um canal direto que você, ouvinte, todos nós, qualquer um de nós, vai poder usar para ser um fiscal da Valônia também na nossa cidade pelos próximos anos. Eu vou disponibilizar o meu WhatsApp pessoal para que qualquer pessoa, você, usuário da Valônia, possa, entrando no ônibus, estando diante de uma situação de falha na prestação de serviço ou algo que você julgue que não está de acordo com o que você espera como cliente, você possa fazer o seu vídeo, não precisa nem se identificar, você faz o seu vídeo, diz o horário, o dia e a linha que você está. Isso é suficiente. Recebendo essa informação, a gente vai encaminhar de maneira oficial a sua reclamação para que a prefeitura possa tomar as medidas cabíveis. Lembrando que daqui 5 anos a Valônia vai passar por uma provinha, uma avaliação. O novo prefeito, seja lá quem for na época, vai ter que reavaliar a Valônia para dizer se continua ou não. Como é que a gente faz para decidir se um serviço público continua ou não? Baseado nas reclamações formais. Não adianta ir para o Facebook fazer textão. Não adianta ir para o Facebook reclamar. Facebook não é canal oficial de reclamação. Por essa razão, nós precisamos de um canal oficial. Então, eu coloco à disposição o meu WhatsApp, é muito fácil de decorar, é 988007777. Você, usuário da Valônia, a partir de hoje, entrou no ônibus, identificou uma falha, o elevador de cadeirante não está funcionando, o ônibus atrasou, alguém foi destratado, o ônibus está quebrado, alguma coisa aconteceu que, na minha opinião, não deveria estar acontecendo, faz o vídeo, não precisa se identificar e manda para o WhatsApp do Tenente Melo, 988007777. Anota esse número aí e use esse canal à vontade para fazer as suas reclamações. Somos todos fiscais da Valônia a partir de agora. A Valônia nós queremos que tenha sucesso na cidade, que dê lucro para ela, que sim, prestando um bom serviço para a nossa população. É esse o nosso dever como fiscal que somos. Somos todos fiscais da Valônia a partir de agora. Então tá aí mais um canal de reclamação. Eu vou receber o seu vídeo, não vou ficar para mim não. Eu vou protocolar essa reclamação oficialmente junto à prefeitura. É tudo que a prefeitura precisa. Que haja reclamações de maneira formal, do jeito correto, para que ela possa, baseado nisso, tomar sempre as medidas necessárias para que a prestadora de serviço possa ser acionada e prestar um serviço com qualidade à população. Valeu, Duarte? Aí, acho que isso aí ajuda, né? É bem conciso, né? Cada oportunidade de cada canal de comunicação é sempre bem-vindo, e ainda mais quando vem de maneira oficial. E fica oficial, fica bom. Mandar bom dia aqui para Old Brothers, antigo mobilistas. Nossa, grande, galera muito boa aí que gosta de carros antigos, fazem sempre exposições aqui na cidade, é sempre bacana o trabalho deles. Bom dia para todos aí da Old Brothers. O Renato também mandou uma mensagem aqui para várias mensagens. O Renato, enquanto ele estava escrevendo aqui, você estava praticamente respondendo as perguntas dele. E eu tenho certeza que ele anotou o seu WhatsApp, porque... Não, ele pediu aqui. Qual é o número? Repete de novo. Vou repetir, Renato, com o maior prazer. O Renato fala assim aqui, os motoristas não têm um pingo de educação com pessoas com deficiência, né? Portador. Tá, ele escreveu errado. A gente não pode generalizar, Renato. Eu tenho certeza que há pessoas profissionais educados também, mas há também aqueles que não têm educação. Registremos, tá? Então fica aí o pedido. A própria Yara já divulgou aqui o número. Já colocou. Esse é o número. É o meu WhatsApp pessoal, 988007777. Use esse canal à disposição, à vontade. Faça o seu vídeo. Sempre peço, identifique. Hoje é dia tal, tal hora, na linha tal. Porque aí a gente identifica qual ônibus você está falando. Não precisa você se identificar. Se quiser se identificar, fica à vontade. Até para a gente poder dar o retorno para você. Os carros na rota, eles são numerados também, né? Sim, os ônibus têm um número, porque normalmente as pessoas não olham o número, né? Uma lei foi proposta pelo vereador Zé Maria Bom, que está nos ouvindo, ela exige o seguinte: todo carro, todo ônibus, ele tem afixado o 0800 da prefeitura, que é o Fala Cidadão, onde você pode enviar sua reclamação por lá. É o 0800 035 1788. Está lá no ônibus da Valônia. Pode usar esse canal à vontade, fique à vontade. Só que o Fala Cidadão ele não recebe vídeos. Então, normalmente, fica difícil de você registrar a sua reclamação. É uma cadeira quebrada? Você tira a foto e manda pelo Fala Cidadão.
O ônibus quebrou no meio da rua, você pode tirar foto e mandar. Agora, quando é algo que, por exemplo, o elevador do cadeirante está quebrado, não tem como você tirar foto. Você tem que filmar mostrando que o elevador não sobe e não desce. Aí, às vezes, fica difícil você mandar a sua reclamação pelo Fala Cidadão. Então, por isso, tem o WhatsApp, todo mundo hoje tem, todo mundo usa. Vai ter o Wi-Fi no ônibus, então você pode mandar de dentro do ônibus o seu vídeo para nós. Tá? E esse canal nós vamos divulgar o máximo que a gente puder para você fazer uso. A gente está se colocando à disposição. Mudando de assunto aqui, só chegou uma mensagem para nós. Em que pé está a CPI da Copasa? A CPI da Copasa foi encerrada pela Câmara. Foi encaminhada para o Ministério Público, que está agindo. A velocidade do Ministério Público só eles podem dizer. E está nas mãos do prefeito. O que o prefeito precisa? Que a Copasa defina quem é o seu diretor com quem ele possa conversar. Governador Zema, por favor, nos ajude nisso. O senhor já está aí no mês 7 do seu governo, contando que teve 3 meses antes de assumir o governo e já sabia que ia ser governador e não consegue escolher o seu diretor da Copasa. Definindo quem é o diretor, a prefeitura já chamou para uma reunião para rever o contrato da Copasa em Itajubá. Respondendo a pergunta do ouvinte aí. Esse novo contrato da Copasa, a prefeitura já deixou claro, o prefeito Rodrigo já deixou claro, ele não aceita o valor da taxa que é cobrado, tem que rever isso aí. E, assim como o contrato antigo da Valônia, o contrato da Copasa, assinado lá em 2004, ele também é completamente injusto com a cidade. Eu digo que eu li o contrato inteiro e fui o presidente da CPI da Copasa no passado. O contrato não deixa uma brecha para a cidade, para a prefeitura. Tudo é a Copasa que tem direito. Se a prefeitura quiser romper o contrato, paga uma multa altíssima e todos os investimentos feitos pela Copasa ao longo dos anos. Tem que devolver. É inviável. Não prevê zona rural, dentre outras coisas. Então, o contrato, a conclusão da CPI da Copasa, respondendo ao ouvinte, foi, primeira coisa, rever completamente o contrato, tem que fazer um novo, não precisa romper, mas rever, chama a Copasa para conversar, senta os dois interessados, prefeitura e Copasa, montam um novo contrato e a partir dali passa a valer aquele contrato novo com novas regras, porque o que está em vigor é simplesmente absurdo e vergonhoso para a nossa cidade. Chique? Será que vigora o mesmo contrato em tudo que é cidade? Não. Contratos antigos, respondendo a pergunta do Duarte aqui, contratos antigos de Copasa com cidades seguiam esse modelo padrão bem básico. 9 páginas tem um contrato, Duarte. Um contrato de prestação de serviço de água e esgoto para uma cidade do porte da nossa, resumido, feito em 9 páginas. Se você tentar alugar um quartinho ali no centro, qualquer cidade, qualquer bairro, o contrato de aluguel vai ser maior que esse. Então, assim, fica nítido o descuido que havia. Hoje em dia, o modelo de contrato que se usa para esse tipo de serviço são contratos que eles chamam de contrato-programa. Você estabelece metas, você prevê o que tem que ser atendido e a cada meta atingida, você cumpre o pagamento de uma taxa, alguma coisa nesse sentido. Se não cumprir, não paga. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa. Não tem como você fazer um contrato tão complicado em 9 páginas apenas, como foi feito. Mas sem prever zona rural, sem prever o que acontece. Por exemplo, o nosso contrato com a Copasa, ele não fala o que acontece se a Copasa não cumprir a parte dela. Fala o seguinte, se a prefeitura não cumprir a parte dela, a Copasa tem direito de cobrar multa. Se você, ouvinte, não fizer a sua parte, você também é multado. Mas se a Copasa não cumpre a parte dela, não tem nada previsto no contrato. Não tem punição nenhuma. Então, assim, um contrato muito bonito pro lado de lá. É um lado só. O termo jurídico para isso é contrato leonino, onde uma parte ganha muito e a outra parte só apanha. Então, esse é o modelo de contrato que existe na nossa cidade e que antigamente era feito, mas já de alguns anos para cá, o contrato programa que é o modelo adotado nas cidades. Por isso, a conclusão da CPI foi para que a prefeitura revisse esse contrato. Só que enquanto a Copasa não aceitar sentar para conversar, a prefeitura fica de mãos atadas. E por que ela não aceita sentar para conversar? Porque até agora não tem um diretor da Copasa nomeado pelo nosso governador que está aí tentando entender o que ele está fazendo lá em BH. Até hoje ele não entendeu direito, não. Mas, enfim, a gente acredita que ele vai conseguir se encontrar antes do final do mandato dele, pelo menos. Tem 4 anos para isso. Mas, enfim, eu sabia que a repercussão do assunto Valônia ia ser grande, a quantidade de mensagens que estamos recebendo aqui. Acabei de receber a mensagem do secretário de administração, o André Alves. O grande André, ele agradeceu aqui pela exposição. Conversei muito com o André.
né, a gente não traz para cá achismos. A gente traz para cá aquilo que a gente foi buscar informação, a informação oficial sobre o assunto e trazemos para cá. Então, conversei com o André, que é o secretário de administração, foi uma das pessoas que esteve à frente dessa negociação, junto com o secretário Pereira também, o sargento Pereira, grande abraço para ele, que agora passa a ser o responsável pela fiscalização e andamento do contrato, porque o departamento de trânsito ele é vinculado à secretaria do sargento Pereira. Então, nós estamos por dentro do que está acontecendo, e aí eu mando um abraço para o André, que foi um dos que esteve à frente dessa negociação, que permitiu. André, quero te parabenizar, você e toda a equipe da prefeitura, porque esta cláusula, eu virei fã disso aí. É um modelo que deve ser adotado por toda a prefeitura e todo contrato de longo prazo a partir de agora. E é um exemplo de boa gestão pública, né? Você incluir nos contratos de longa data, de longa duração, essa cláusula. A empresa tem 5 anos para cumprir tudo aquilo que está previsto, senão o contratante, que é a prefeitura, tem o direito de rever a decisão tomada. E quando o prefeito joga isso para daqui 5 anos, ele deixa claro, olha, não quero decisão política não sou eu que vou reavaliar isso, é o próximo. Seja quem for o próximo prefeito que a cidade escolher, caberá a ele decidir isso. Então é uma decisão que está acima de questões partidárias, acima de questões políticas, é uma questão realmente de gestão pública, e eu admiro muito e parabenizo por essa decisão. O conhecimento que tenho de gestão pública deixa claro que essa foi uma decisão muito acertada e que a chance de nós termos bons resultados com isso aumentam consideravelmente. Viu, Duarte? Então, acho que a gente ganha bastante com isso aí. Talvez não fosse a decisão que a maioria quisesse, né? Mas nem sempre a gente pode fazer o que quer. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Maduro é aquele que consegue aprender com os erros dos outros. Nós estamos vendo Pouso Alegre apanhar, Varginha apanhar e Passos apanhou muito com essa questão de transporte coletivo. Então, se a gente não aprendesse com os vizinhos, ia aprender com quem? Então, uma transição aí tranquila, pacífica, a empresa continua funcionando, prefeitura e empresa sentaram, negociaram, a empresa reconheceu as suas falhas, aceitou as exigências feitas, se comprometeu a melhorar, agora cabe a nós fiscalizarmos. Somos todos fiscais da Valônia a partir de agora. Então, a Valônia que faça seu bom trabalho, que nós vamos fazer o nosso. Isso é certeza. É isso, Duarte? Tocou o sino na igreja? Tá lá. Tocou o sino Como dizia o pessoal aqui antigamente, tá na hora disso. Passar o bife. Tá na hora de passar o bife? Meio-dia, sexta-feira, dia 19 de julho. Meio-dia. Um abraço para Eliana, José Geraldo, mandaram mensagem aqui para mim. Bom dia, Tenente Melo, bom dia, Duarte. Todos que mandaram mensagem para nós hoje ao longo do programa, que nos acompanharam. Você que não acompanhou, vai ter transmissão, vai ter reprise do programa, é isso, né, Duarte? Isso, a gente repete às 11 horas da noite. A partir das 23 horas você ouve novamente o programa na íntegra. E nas próximas 2 semanas eu não estarei ao vivo aqui no estúdio, porque a Câmara está de recesso. Como esse programa ele tem o objetivo de discutir o trabalho da Câmara durante a semana, então não faz sentido a gente estar aqui. Mas o programa será programas passados e esse, inclusive, serão reprisados nas próximas 2 semanas. Depois, início de agosto, a gente retorna ao vivo novamente nos estúdios. E agosto promete lá na Câmara, viu? Vai ter muito assunto, principalmente relacionado a plano diretor. E também nós protocolamos, eu como autor e mais 4 vereadores, vereador Molina, Renato Moraes, Sebastião Silvestre e Zé Maria Bão, como autores do projeto de lei que prevê a volta do feriado 19 de março para Itajubá. Isso aí vai dar o que falar no plenário da Câmara no mês de agosto. Então, você, ouvinte, acompanhe, esteja de olho, não fique de fora dessa discussão, porque a sua opinião é muito importante e a nossa ideia é sempre respeitar a vontade da maioria da nossa população. Beleza? 12:02 na sexta-feira. Vou me despedir aqui já. Duarte, obrigado pelo suporte. Como sempre. Luciano, vê se melhora logo. E se ele não vem, a gente fala mal dele aqui. Ele já sabe. Grande abraço. Sabe que é bom vir. Grande abraço para o Luciano e para a Fábia. Você, ouvinte, que nos acompanhou aí, obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens e perguntas enviadas. Estamos sempre à disposição. Um bom final de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser, a gente continua com a programação musical da Futura, informação e música de qualidade. Uma boa tarde para você. Fique com a gente.